Palavra da Verdade. Devocional de 6 de abril. Significado e importância da ceia do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Lucas 22, 19 e 20. A ceia do Senhor, também chamada de Eucaristia, é um sacramento instituído por Cristo no qual, dando-se e tomando-se o pão e o vinho, celebra-se a morte de Cristo que trouxe a nossa redenção. Assim o define a Confissão de Fé de Westminster. Examinando-se as passagens bíblicas que mencionam a ceia, podemos entender seu significado e importância para a vida dos cristãos, descobrindo os seguintes princípios fundamentais da genuína fé salvadora. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor é uma proclamação e um memorial da morte redentora de Cristo. Como memorial, foi ordenada por Cristo que disse: Fazei isto em memória de mim. E quando comemos o pão e bebemos o cálice, lembrando da morte do Senhor, temos também uma proclamação dramatizada da morte redentora de Cristo, como ensina Paulo aos Coríntios, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Em 1 Coríntios 11, 26. Neste sentido, podemos dizer que, além de fortalecer a nossa fé, a ceia tem uma dimensão evangelística e missionária. Em segundo lugar, a ceia do Senhor é uma experiência viva de comunhão espiritual com Cristo. Em 1 Coríntios 10, 16, ao advertir-nos contra os perigos da idolatria, Paulo nos lembra que o cálice do qual tomamos é a comunhão do sangue de Cristo, enquanto o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Isto quer dizer que, embora os elementos da ceia não sejam nem se transformem literalmente no corpo e no sangue de Cristo, isto é, não há transubstanciação, contudo, ao participar sinceramente da ceia, o crente é abençoado na comunhão espiritual com o seu Senhor. Dessa forma, costumamos dizer que, assim como o pão e o vinho estão presentes aos nossos sentidos físicos, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes à nossa fé. Por isso, aqueles que professam a fé cristã não devem menosprezar a participação nesse sacramento. Ele é um dos meios pelos quais a graça de Deus nos fortalece. Em terceiro lugar, a ceia do Senhor é um memorial da aliança de Deus conosco. Especialmente quando Cristo distribui o cálice aos discípulos, ele faz questão de chamá-lo de cálice da nova aliança no meu sangue. Nesta perspectiva, devemos considerar a ceia como a genuína celebração cristã da Páscoa. É por isso que a instituição deste sacramento se deu exatamente na Páscoa, quando Jesus também foi entregue para morrer por nós. Sabemos que a Páscoa é a representação da nossa libertação através da morte e ressurreição de Cristo. Por isso, em quarto lugar, a ceia é uma festa a ser celebrada e deve ser celebrada com corações puros e sinceros. Em 1 Coríntios 5, versos 6 a 8, ao repreender os coríntios por tolerarem uma relação incestuosa de um membro com a própria madrasta, Paulo os questiona: Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Assim, ao participar da ceia do Senhor, somos chamados à indagação de uma boa consciência para com Deus. Por fim, a ceia do Senhor é a celebração da unidade da Igreja, conforme ressalta Paulo em 1 Coríntios 10, 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Neste sentido, verificamos que a ceia tem também uma dimensão horizontal. À medida que participamos da ceia, ratificamos nossa unidade como um só corpo em Cristo Jesus. Por isso é um contrassenso participar da ceia em situação de inimizade com algum irmão. Esses princípios sobre a ceia do Senhor trazem algumas implicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, a participação da ceia do Senhor requer reflexão, discernimento de seu significado e um autoexame para que não caiamos em juízo, conforme adverte Paulo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Em 1 Coríntios 11, 27 a 30. Não devemos, portanto, deixar que esse sacramento se torne tão rotineiro a ponto de participarmos dele de maneira relaxada e refletida. Por outro lado, não basta deixarmos de participar quando nos encontramos em pecado. É preciso tratar do pecado confessando e deixando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, disse Paulo. Consequentemente, em segundo lugar, a participação da ceia do Senhor requer uma atitude de contrição, confissão e arrependimento. Finalmente, a participação da ceia do Senhor deve ser feita com alegria. É uma festa, a festa da vitória de Cristo sobre o pecado, a festa da nossa redenção. Deve ser tomada, portanto, com alegria e vibração, com corações fervorosos. Por isso, seguindo o que nos ordena a Escritura em 1 Coríntios 5,8, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.